Nós vamos dar continuidade ao tema que iniciamos há 4 semanas atrás, falando sobre compromisso genuíno. Quais são as evidências de um compromisso genuíno? Aquilo que é genuíno é porque não tem mistura. Onde há uma mistura, essa mistura tira a pureza. Então, o genuíno é aquilo que é puro. Então, nós estamos falando de pessoas que trazem no seu espírito e no seu coração um compromisso puro. Um compromisso puro com uma visão. E um compromisso puro com aqueles que estão ao seu redor, que conectados uns aos outros, transformam uma visão em realidade. Nós nunca avançaremos ou expandiremos sozinhos. Não somos completos. Não temos todos os dons, não temos todos os talentos. Não temos todas as habilidades. Há uma coisa que não cabe do reino de Deus, que é o orgulho. O reino de Deus é o lugar dos humildes. Não confunda humildade com pobreza. Confunda a humildade. Melhor, não confunda a humildade com pobreza. Porque humildade, ela simplesmente significa eu entender até onde vai os meus limites. Até onde eu posso ir. E entender que dali para frente, para mim continuar, eu necessito de que alguém com outras habilidades, com outros talentos, ou com habilidades e talentos superiores ao meu, me levem até o meu destino final. É muito importante entender isso. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11, ele diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, versículo 12. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Diga comigo, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Então existem pequenas vitórias, existem médias vitórias e existem grandes vitórias. As pequenas e as médias vitórias nós damos conta delas. Mas as grandes vitórias nós necessitamos de uma cobertura sobrenatural de Deus. Então, para nós mantermos sempre em mente o que é um compromisso genuíno. Compromisso, qual é o conceito de um compromisso? É assumir uma obrigação com alguém ou com uma visão. Compromisso genuíno é você se dedicar. É você se dedicar a algo ou você se dedicar a alguém. Então, quando você busca ao seu redor, você está conectado a quê e a quem? Se você não encontrar a sua vida conectada a alguma coisa, se você não encontrar a sua vida conectada a alguém também por alguma coisa, e normalmente nós somos homogêneos, nós não somos heterogêneos, ou seja, nós estamos conectados a pessoas que têm o mesmo chamado que a gente tem, que caminham na mesma visão que nós recebemos. Então, se você está no meio de um grupo de pessoas, e se você não se vê conectado a esse grupo de pessoas, se você está no meio de um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas possui uma visão, e você não é capaz de se dedicar àquilo que eles dedicam, então seu coração está pobre de compromisso. Na verdade, nós esperamos que as pessoas nos supram. Na verdade, nós estamos esperando que as pessoas nos abasteçam. Na verdade, quando nós agimos dessa forma, nós estamos esperando que as pessoas lutem as nossas lutas, nós estamos aguardando um mover delas
em nossa direção. Pessoas que não entendem o que é um compromisso genuíno, elas passam a vida toda sofrendo frustrações e decepções, porque elas sempre estão acusando as pessoas de não serem com elas o que ela não é com elas. E Jesus disse: tudo que vocês querem que os homens os façam, façam vocês primeiro para eles. O que você quer receber, primeiro você precisa dar. Então, se eu quero pessoas conectadas a mim, genuinamente, prontos para caminharmos numa jornada, prontos para transformar uma visão em realidade, eu tenho que estar conectado a ela. Eu não chegarei ao fim da minha jornada se eu não der a ela aquilo que eu espero que ela também me dê. Então não existe um compromisso de uma só parte. Todo compromisso exige duas partes. E muitas vezes nós esperamos o que vem do outro, mas nós nunca estamos dispostos a dar a nossa parte. Então por isso casamentos quebram e falham. Por isto empresas quebram e vão à falência. Por isto visão dada por Deus a uma igreja, a um ministério, também não prospera, e Deus é obrigado a escolher um novo líder, um novo pastor, uma nova igreja para cumprir aquele propósito, porque as pessoas não entendem naquela comunidade que o sucesso, que a expansão do reino de Deus, os pastores, os líderes da igreja, os membros da igreja, não compreendem que se não houver uma conexão, que se não houver um compromisso entre esse grupo de 10, de 15, de 20, de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 5.000 pessoas, jamais vamos expandir e estabelecer o reino de Deus. Então, compromisso é assumir uma obrigação com alguém ou com uma visão. É dedicar-se, diga, compromisso. É dedicar-se. Eu acredito que esse termo define melhor o que é um compromisso. É uma dedicação. Então, vamos partir desse ponto. Aquilo em que a minha vida está envolvida, eu estou dedicado? Há uma dedicação da minha parte? Se eu sou um mestre do CTD, se eu sou um mestre do CCE, há uma dedicação? Como disse aqui sábado passado o pastor Sebastião, eu me envolvo com aquela lição. Aquela lição, ela cria vida dentro de mim. Porque quando eu chegar diante daqueles alunos sedentos e famintos, essa vida que está dentro de mim, ela vai transferir para eles. Nós não transferimos o conhecimento, nós transferimos a vida de Deus que está em nós. Amém ou não amém? Então eu sou dedicado. Qual é o meu nível de dedicação numa célula? Eu me dedico ao crescimento daquela célula, eu me dedico ao evangelismo daquela célula. Há um nível de dedicação. Então, compromisso significa dedicar-se. E então, existem algumas evidências, diga, algumas evidências que mostram o nosso nível de compromisso. Essas evidências, elas são reveladas e são mostradas através das nossas atitudes e do nosso comportamento. Nós vivemos num mundo onde as pessoas falam muito, as pessoas dizem muito, elas até nos convencem pela sua oratória, elas nos convencem pela forma como elas comunicam e como elas, por meio das suas palavras, fazem-nos acreditar que estão com a gente. Eu digo para você que eu já fui muito enganado por isso. Eu pouco acredito no que as pessoas falam. Eu acredito muito pouco no que as pessoas me dizem. Porque a evidência do que ela está dizendo é a sua atitude e o seu comportamento. Pessoas que têm uma atitude e um comportamento que mostram uma evidência de compromisso, ele não precisa me dizer que está comprometido comigo. Nas suas atitudes, no seu comportamento, ela já está me passando
essa revelação. Então é muito fácil você discernir isso. Alguém pode dizer para você que está comprometido com você, mas as atitudes e os comportamentos dela não revelam isso. Então não caia nessa conversa. Não se iluda com essa pessoa. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Não há uma dedicação, então não há um compromisso. Então existem evidências, e essas evidências são as atitudes e os comportamentos que nós temos. Então quando alguém chega a dizer para outros assim, olha como que fulano é dedicado, você pode fazer a leitura. Ele tem compromisso. Ele vive um compromisso genuíno. Porque há uma dedicação. Quando estão comigo, digam amém. Há uma série então de atitudes, há uma série de comportamentos na Bíblia que foram peculiares aos homens e às mulheres de Deus. E esses comportamentos evidenciam o nível de compromisso. E é importante nós entendermos algo aqui nessa noite. Quando nós falamos de atitudes e comportamentos, essas atitudes, esses comportamentos que nós encontramos na vida desses homens e dessas mulheres de Deus, e por isso eles cumpriram o propósito de Deus na vida deles, chegaram ao final da sua jornada, como Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Essas evidências, esses comportamentos e essas atitudes que nós encontramos na vida dessas pessoas que rompem, dessas pessoas que, sabe, a visão que elas proclamam, um dia você vai ver essa visão realizada. Essas atitudes, esses comportamentos, preste atenção nisso, não são dons de Deus colocados na pessoa. Você pode orar por ser comprometido e você não conseguirá ser comprometido só orando. Porque compromisso não é algo gerado de Deus em nós. Deus não gera compromisso em mim, por você e nem por ele. O compromisso é uma decisão criada, gerada no meu coração e desenvolvida por mim no dia a dia da minha jornada. Eu não me lembro se foi na semana passada ou se foi domingo. Eu estava dizendo para os irmãos que nós perdemos tempo com muita oração. E essas orações não trazem nenhum resultado para a vida da gente. Porque nós estamos transferindo para Deus aquilo que pertence a nós fazê-lo. Então, não adianta você orar para ser fiel. Você precisa tomar essa decisão de fidelidade no seu coração. Deus não vai criar isso em você. Então, quando ele diz assim, seja fiel, ele não diz, vou tornar você fiel. Ele diz, seja fiel. Então ele está dizendo, desenvolva a fidelidade no seu coração. Desenvolva a lealdade no seu coração. Então há muitas orações hoje que nós fazemos e que é puramente perda de tempo. Porque cabe a nós gerar, criar, desenvolver e praticar. E compromisso não é algo plantado por Deus dentro do nosso coração. Compromisso é algo que eu decido. Eu acreditei nessa mensagem. Eu acreditei nessa visão. Então vou me envolver nessa missão. Eu estou comprometido com essa visão. Eu estou comprometido com esse grupo. Então guarde isso. Lealdade, fidelidade, compromisso e outras coisas mais não são dons dados por Deus. Mas esses personagens da Bíblia eles desenvolveram um caráter forte. Uma disposição forte. Então, essa foi a principal razão do sucesso deles. Sabe, há inúmeras razões que podemos apresentar como sendo a causa do sucesso de Moisés, de Davi, de Daniel e de todos os outros personagens da Bíblia, de Pedro, de Paulo. Mas no meu entendimento, o que faz a diferença em todo o contexto da vida deles foi o compromisso.
Em Atos capítulo 20, Paulo diz uma coisa muito interessante. Me parece que é capítulo 20, ele diz assim: eu não fui desobediente à visão celestial. Quando ele recebe a visão que Jesus deu a ele, lá no deserto, no caminho para Damasco, ele diz: eu não fui desobediente, eu me comprometi com ele. Eu me comprometi com ele. Diga aleluia. Então, no meu entendimento, o compromisso genuíno é a principal razão do sucesso. Criado e desenvolvido no seu coração, ele é capaz de tudo. A pessoa é capaz de tudo. A pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. Ela faz tudo pelo sucesso daquilo que ela acredita. Ela faz tudo pelo sucesso de uma visão. Então hoje nós vamos falar da terceira evidência de um compromisso genuíno. Um compromisso genuíno, ele é imutável. Diga, imutável. Ou seja, pessoas que praticam o compromisso, elas nunca mudam. E pessoas que nunca mudam são pessoas que você pode confiar nelas. Pessoas que nunca mudam são como as imensas pedreiras. Eu sempre quando eu vou em Juiz de Fora e eu passo numa cidade que é divisa com Minas Gerais, Rio de Janeiro e Minas Gerais, eu passo numa cidade que chama Paraibuna. E os irmãos que já tiveram a oportunidade de me acompanhar em algumas vezes que eu fui a Juiz de Fora, e quando eu vou chegando, de longe você já vê aquela imensa pedra. Sabe, eu acho que é uma das maiores rochas, né, uma das maiores montanhas rochosas do Brasil, aquela pedra chamada Pedra de Paraibuna. E eu tenho 64 anos de idade, e desde criança eu cresci perto desse lugar. É 64 anos. Talvez eu a conheci quando eu tinha 3 ou 4. Há 60 anos, todas as vezes que eu olho para aquela pedra, ela está no mesmo lugar, ela é a mesma coisa. 60 anos ela não sofreu deformação. Então, pessoas que criam, que geram, que praticam o compromisso genuíno, são pessoas confiáveis. Ela sempre vai estar lá envolvida com aquilo que ela proclamou estar envolvida. Quantos me entendem, digam amém. Mas antes de falar do que é um compromisso imutável, nós vamos falar daquele compromisso que é mutável, daquele que muda. Então, antes de falar do que é um compromisso, nós vamos falar o que não é. Antes de falarmos o que é um compromisso imutável, vamos falar o que não é um compromisso imutável. Eu acredito que trazendo os dois lados aqui paralelos vai clarear melhor para você. Então vamos conhecer o que é e o que leva uma pessoa a revelar-se em não viver um compromisso genuíno. Anote isso. Ponto principal. Ela não enfrenta os desafios para realizar a sua parte da missão. O que torna uma pessoa de compromisso fraco. O que leva ela a mudar. O que leva ela a pular fora do barco. O que leva ela a estar no meio do grupo, mas não estar se movendo junto com o grupo. O que leva ela em algum momento a se afastar do grupo e da visão. São os desafios que nós encontramos na nossa jornada antes de chegar no nosso destino.
Eu quero pegar um testemunho, uma história. A história de João Marcos. Diga, João Marcos. Diga outra vez. João Marcos, Atos 12, 25. Projeta para nós, Atos capítulo 12, versículo 25. João Marcos. É uma história bem interessante. Nós vamos ler uns 3 ou 4 textos que envolvem João Marcos, que envolve seu primo Barnabé e que envolve o apóstolo Paulo. Diz assim, olha, tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado de Marcos. Então, o que nós entendemos desse texto? Primeiro, a história diz que Saulo ou Paulo andava com Barnabé. Eu digo que Barnabé foi o primeiro parceiro de casa de paz de Paulo. Porque logo quando Paulo foi tirado de Damasco, ele foi conectado a Barnabé, e era Barnabé que levava Paulo até a casa dos irmãos, era Barnabé que levava Paulo para fazer as suas visitas, né? Era Barnabé que levava Paulo para o exercício do ministério. Então, Paulo era o parceiro das casas de paz de Barnabé, né? Paulo acompanhava Barnabé. Então, eles foram até Jerusalém. E João Marcos morava em Jerusalém. João Marcos, filho de Maria. Esse João Marcos é aquele que, quando Pedro estava preso, ele orou e foi liberto da prisão. Ele foi para a casa de Maria, que era a mãe de João Marcos. Não é? Então, eles vão voltar agora para a cidade deles. Barnabé e Saulo estão voltando, eles vão voltar para Antioquia. E João Marcos, eu acredito que ficou muito impressionado com o ministério de Paulo. E ele resolve agregar-se a eles. E como era primo de Barnabé, então vamos embora. Não é? Ficou fácil. Afinal de contas, eu tenho um primo que é um apóstolo. Eu tenho outro que está também se formando apóstolo e que já é poderosamente usado por Deus, era perseguidor de crente, agora ele prega o caminho da salvação. Então eu quero andar com essa dupla. Não é? Quantos de nós que não gostamos de ficar perto de gente abençoada? Sim ou não? Eu quero ficar perto de gente abençoada, eu não quero ficar perto de pessoas maledicentes. Sabe, tem crente que gosta de ficar perto de gente que fala mal. Né? Isso é consonância de caráter, né? É demônio com demônio. Porque os santos não se juntam a esse tipo de gente. Né? Então, os homogêneos se atraem. Né? Então, Barnabé recebe o João Marcos. Paulo também recebe. É seu primo? Então vamos embora. Eles vão embora. Agora vamos ler capítulo 13, versículo... 13, 5. Então agora, o que acontece? Eles chegam em Antioquia, era a base da igreja de Paulo e de Barnabé. 13, 5. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como um auxiliar. Presta atenção. A Bíblia diz que Barnabé e Saulo são separados pelo Espírito Santo. Versículo 1, 2, 3 e 4 diz isso. E eles são enviados pela igreja para a primeira viagem missionária. Sabe, então, quando Saulo e Barnabé saem para essa viagem, João Marcos vai junto. Então, partem os três. E o capítulo 13 é muito rico quando diz o nome das cidades. Eles foram passando de uma cidade para outra, de uma cidade para outra, de uma cidade para outra. Mas quando chegou em Salamina, né, e registra então que o João Marcos estava com ele. Mas no 13, olha o que aconteceu no capítulo 13, versículo 13 agora. Olha lá. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Note, eles ainda não haviam terminado a viagem. Eles ainda não haviam terminado a jornada.
E agora João Marcos decide, lá em Perge, ele decide, eu não continuo mais com vocês. Eu vou voltar. Eu não continuo mais com vocês. Esse é um grande problema que a gente tem. Sabe, normalmente a gente nunca termina uma jornada com as mesmas pessoas que a gente começou. No meio do caminho, algumas situações vão acontecendo e algumas dessas pessoas que começaram com a gente, elas acabam nos deixando. Elas acabam indo embora. Elas acabam desertando. E agora o ministério de Paulo e de Barnabé estava faltando uma peça. João Marcos era uma pessoa interessante, importante no projeto, porque afinal de contas ali, ele os auxiliava. Então agora eles estão perdendo um auxiliar. E João Marcos está indo embora. Breve nós vamos entender a razão por que ele foi embora. O texto aqui diz apenas que ele os deixou. A minha tradução diz que ele os abandonou. Então deixar é diferente de abandonar. Sabe? O abandono, você só fica sabendo depois que a pessoa foi embora. Então eu imagino que eles deitaram, dormiram, no outro dia, cadê o João Marcos? Aí está um bilhetinho lá, fui embora. Ou ele deixou a mensagem com alguém, olha, quando meu primo acordar, o Barnabé e o Saulo, avisa para eles que eu estou indo embora. Abandono é isso. Abandonar significa não dar satisfação. Pessoas que não praticam um compromisso genuíno, elas são tão sem caráter que elas viram as costas e nem avisam que estão indo embora. Então João Marcos volta. Agora vamos ao versículo 37, capítulo 15 de Atos, versículo 37. Olha o que acontece agora. Capítulo 15, versículo 37. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, 38. Vamos lendo. Vai pulando aí. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Você pode imaginar que alguém que não pratica o compromisso genuíno pode separar duas pessoas? Paulo terminou aquela primeira jornada com Barnabé. Retornaram para Antioquia. Passado alguns meses, Paulo então diz assim, nós precisamos voltar para conferir como estão os nossos irmãos. Igrejas novas, o povo novo, muito perigo espiritual, poderiam ser enganados por algum tipo de doutrina. Vamos voltar para ver como estava a situação. Vamos lá. E quando eles estão arrumando a mala para retornarem, fazer o percurso outra vez, aí Barnabé vem e fala, vou levar Marcos, meu sobrinho. Ou meu primo, tem Bíblia que fala sobrinho, tem Bíblia que fala primo, sei lá, era parente. Né? Marcos vai com a gente. Aí Paulo diz, vai não. Lembra que eu te falei? Que um compromisso genuíno, ele é evidenciado por atitude e comportamento? O que Paulo está dizendo para Barnabé? Como que eu posso acreditar mais nesse cara? Como que nós podemos confiar nesse cara? É meu primo, não importa. Como que nós podemos confiar nele? Por que Marcos voltou? Porque quando ele viu Paulo apanhando, quando ele viu Paulo sendo traído pelos falsos irmãos, quando ele viu Paulo sendo apedrejado, quando ele viu
as estratégias que os inimigos do reino de Deus criavam para pegar Paulo, ele diz, vou ficar aqui nada. Estou fora. Você acha que eu vou arriscar a minha vida? Isso é coisa do meu primo e de Paulo, não estou nem para isso não. Não vou arriscar a minha vida não. Se eles quiserem morrer por isso, que eles morram, eu não. Então agora Barnabé quer levá-lo, e Paulo diz, não vai. Porque ele nos abandonou, olha o termo, ele nos abandonou. Nos deixou lá e voltou. Ou seja, ele foi reprovado. Eu não posso confiar nele mais. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Líderes têm que ter posição. E o grande problema na igreja é que às vezes nós somos ultra espirituais e agimos contra a vontade de Deus, pensando que estamos agindo dentro da vontade de Deus. Eu não posso comprometer uma missão, eu não posso comprometer uma visão com alguém que esteve comigo hoje, ontem, que hoje não está mais e que amanhã quer voltar. Não posso. Por que eu não posso? Porque perdi a confiança. Eu não tenho mais confiança nele. Eu não tenho mais confiança nela. Paulo não acha justo levá-lo, uma vez que ele os havia abandonado. Quando veio o calor da missão, as perseguições, os apedrejamentos, etc., João Marcos pulou fora. Porque ele não estava disposto a cumprir uma missão. Ele não estava disposto a enfrentar as perseguições. E pior ainda, ele não se importou com a vida do seu primo e com a vida de Paulo. Então Barnabé e Paulo não tinham significado para ele. Ele queria a fama de Paulo. Ele queria a fama do seu primo Barnabé. Ele queria participar do ambiente que envolvia Paulo e Barnabé. Ele queria ser recebido pelos irmãos como eles recebiam Paulo e Barnabé, e ele então estava na comitiva. Mas quando vieram as perseguições, quando vieram as prisões, ele disse, eu estou fora. E agora Barnabé diz, vamos levá-lo. E Paulo diz, não vamos não. Então a agressividade dos inimigos do reino de Deus revelou o caráter de João Marcos. Riscos, diga riscos. Pressões, revela o nível do nosso compromisso. Estou falando de coisa muito séria aqui, irmãos, que envolve a igreja. Se você sair do âmbito aqui da visão e da missão dessa casa, isso envolve a sua família. Onde nós não temos um compromisso genuíno, nós temos um ambiente frágil. O inimigo facilmente leva vantagem no meio de um grupo de pessoas ou dentro de uma família, onde não há um compromisso genuíno. O inimigo leva vantagem. Vai destroçar, simplesmente. Então, quando João Marcos sentiu-se intimidado, diga intimidado. Quando João Marcos se sentiu intimidado, ele largou todo mundo lá e foi embora para casa. Ele os abandonou. E eu começo a fazer algumas perguntas para você aqui nessa noite. O que está intimidando você? Há irmãos aqui que já foram muito frutíferos nessa casa. Há pastores aqui que já foram extremamente frutíferos nessa casa.
Há discipuladores aqui que levaram líderes de célula a crescer e multiplicar células. Há líderes de células aqui que já lideraram 10, 12, 15, até 20 pessoas em uma casa. Se os frutos não permanecem, e se não há mais a produtividade, se não há mais a produção de frutos, isso revela algo muito simples e claro. O seu nível de compromisso com o reino de Deus. O seu nível de compromisso com quem chamou você e te deu uma missão. Alguma coisa cruzou o seu caminho. Atravessou a sua frente. Alguma situação de intimidação fez você parar. Mas a verdade, essa intimidação também é para provar seu nível de compromisso com a missão e com as pessoas que acreditam em você. Às vezes nós não entendemos por que certas coisas acontecem. Eu imagino, talvez eu vou ser muito espiritual aqui agora, mas eu imagino que é um trabalho, é um mover de Deus, do Espírito, para não deixar você enganado por muito tempo com aquele tipo de gente, com aquele tipo de pessoa. Porque enquanto você está ali suando, você está ali morrendo, você está ali lutando, você não encontra uma dedicação no mesmo nível da sua. Não respondem na altura que você responde. Eu acredito que essas questões que surgem e que geram essa intimidação é para nos pôr à prova. Até onde nós somos capazes de ir? Até onde nós somos capazes de aguentar? João Marcos parou no meio da viagem. Compromisso não vem de Deus para nós, eu repito isso. Compromisso não vem de Deus. É uma decisão nossa em assumir a resposta que um dia nós demos a Ele. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Há muitos irmãos que vão ser batizados hoje. Daqui a pouco vamos ter um grande batismo. E você sabe o que significa esse batismo? Eis-me aqui, Senhor. Quantos irmãos aqui já se envolveram na liderança de uma célula, de um passeio de casa de paz, de um evangelismo sobrenatural? Você diz, eis-me aqui, Senhor. Mas qual o seu nível de determinação? Qual o seu nível de compromisso? Isso é testado e provado por situações que nos intimidam. Mas agora vamos ver um compromisso genuíno. As evidências de um compromisso genuíno. Voltamos ao texto de 2 Samuel 23, 11. Então que fique claro para nós que um compromisso genuíno, ele é revelado em 3 situações. Um compromisso genuíno, ele vai ser revelado em 3 situações. Anote isso. Primeira situação, situação de risco. Situação de risco revela o meu nível de compromisso. Segundo, uma situação de perigo. Revela o meu nível de compromisso. Terceiro, pressão. É a terceira situação que revela o meu nível de compromisso. Então, risco, perigo e pressão. Revela-se aquilo que eu tenho proclamado, aquilo que eu tenho declarado para vocês, se realmente isso é verdade dentro de mim. Se aquilo que você tem declarado, se aquilo que você tem falado a nós, se você tem falado a Deus, se realmente isso é verdade dentro de você. Quantos me entendem, digam amém. Aleluia.
São essas situações de intimidação que revelam nosso nível de compromisso. Pessoas que possuem, vamos por ordem, pessoas que geraram, que criaram e que praticam o compromisso genuíno, elas não mudam. Diga, elas não mudam. A história que a gente leu é bem interessante. Olha, será? Não, é 2 Samuel. Ali está o primeiro. 2 Samuel 23:11. Não. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha, e o exército de Israel fugiu dos filisteus. O que o exército de Israel fez? Fugiu dos filisteus. Versículo seguinte, 12. Versículo 12. Mas Samar, diga, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Então, a história que nós lemos se deu numa época de colheita. Havia uma lavoura de lentilhas e Davi colocou uma guarnição de soldados em torno dessa lavoura, em torno dessa plantação, porque os filisteus já tinham o hábito, o costume de aguardar o momento da colheita para eles subirem e tomarem a colheita do povo de Israel e levar essa colheita embora. Então eles já estavam habituados a fazer isso. Então, Davi disse, olha, dessa vez isso não vai acontecer. Não vão levar a nossa colheita. Então ele destacou uma guarnição de soldados para que os ceifeiros pudessem fazer a colheita em paz e as suas vidas não fossem ameaçadas, eles não corressem nenhum risco. Então lá está aquela guarnição de soldados ao redor daquela plantação, mas daí a pouco, no momento da colheita, eles notam que está chegando uma guarnição de filisteus, e eles vêm para tomar a colheita deles, né? E não há assim alguns detalhes muito claros, mas apenas diz que eles fugiram quando viram os filisteus chegando. Então, eu imagino que a guarnição dos filisteus era maior do que a guarnição deles. Havia mais soldados inimigos vindo do que a guarnição que estava plantada para tomar conta daquela lavoura. E eles, quando se viram em um número pequeno, inferior aos filisteus, simplesmente eles pegaram as suas armas, viraram as suas costas e eles fugiram, foram embora daquela plantação e entregaram a colheita para o inimigo. Mas a Bíblia diz que levantou-se um dentre eles. Seu nome era Samar. E Samar revela a mim e a você mais uma atitude, dentre tantas, que evidencia um compromisso genuíno. Disposição plena, frente à intimidação do inimigo, com uma responsabilidade assumida. A guarnição foi embora e Samar ficou. Vocês estão me entendendo? A guarnição foi embora, como João Marcos, mas Samar ficou. João Marcos foi embora, mas Paulo e Barnabé continuaram. Samar poderia, ao se ver sozinho, também virar as costas para os filisteus e voltar para o quartel e dizer, olha, o próximo ano vamos ter que quadriplicar o número de soldados para proteger aquela lavoura, porque o inimigo veio com uma força muito grande e realmente não dá para nós encararmos ele.
Mas não. Pessoas que trazem um compromisso genuíno, elas não arredam o pé da sua visão e da sua missão. Elas não mudam, elas são imutáveis. E a Bíblia diz que Samar, quando viu todos indo embora, correndo, fugindo, ele se colocou no meio da plantação. E ele foi derrubando um por um dos soldados inimigos. Foi derrubando filisteu por filisteu. Para a Bíblia chegar e dizer assim: e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Olha para mim, meus irmãos, quando há um compromisso genuíno, há uma cobertura sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Deus não pode andar com quem não está comprometido com a sua visão. Ele não vai dar sucesso, a sua obra, o seu trabalho no reino de Deus não vai ter sucesso, não vai ter êxito se você não estiver praticando um compromisso genuíno com a visão que você recebeu. Nós somos intimidados por situações fora da igreja, nós somos intimidados por situações dentro da igreja. Mas não vamos virar as costas. Samar ficou. Diga, o Samar ficou. Porque pessoas de compromisso genuíno, elas não mudam. Elas não mudam. Quantas histórias de empresário que você já viu, ou já ouviu, que faliram 1, 2, 3, 4, 5 vezes e hoje são grandes empresários, porque eles não mudam. Quantos homens e mulheres de Deus que nós conhecemos suas histórias, que estavam como que mortos, mas se levantaram sobrenaturalmente e fizeram uma obra maior do que aquela que já haviam feito no passado. Você sabe por quê? Porque ele manteve o seu compromisso. Apesar dos revés, apesar dos fracassos, apesar das derrotas, apesar do levante do inimigo, mas ele não mudou a sua visão, ele não fugiu da sua missão. Aleluia! Os frutos virão, porque Deus, diga, é Deus. Deus concedeu-lhe uma grande vitória. O que o Espírito Santo quer nos dizer aqui hoje? E agora eu caminho para o final dessa ministração. O que o Espírito Santo quer nos dizer aqui hoje? Seria muito bom nós vimos aqui contarmos algumas histórias. Mexem com a gente. Mas nós não estamos aqui para ficarmos empolgados. Nós não estamos aqui para ficar arrepiados com as histórias. Nós estamos aqui nessa noite. Cada culto da igreja deve nos levar a uma decisão. E Deus trouxe você hoje aqui nessa noite para uma decisão. O que o Espírito Santo quer dizer a nós com essa palavra hoje? Nós somos João Marcos ou somos Samar? Esse é o confronto que o Espírito Santo trouxe ao meu coração hoje pela manhã. Nós somos João Marcos ou somos Samar? Nós evidenciamos um compromisso genuíno no meio do risco, do perigo, da pressão. Ou nós fugimos quando uma situação gera uma intimidação e nós então viramos as costas e damos no pé. Quando intimidados, ficamos ou largamos com o que nos comprometemos a fazer? Temos pastores, João Marcos. Temos pastores, Samar. Temos discipuladores e líderes de células que são João Marcos. E temos pastores e discipuladores aqui nessa casa que são Samar.
Existem aqueles que abandonam, mas existem aqueles que estão lutando até hoje, porque acreditam que nós podemos encher aquela Vila Belmiro com 25 mil pessoas. Nós ainda temos Samar nessa casa, que ainda acreditam que podemos fazer isso. Mesmo passado 20 anos, nós podemos fazer isso ainda. E nós estamos melhores hoje do que há 20 anos atrás. Digo aleluia. Eu tenho duas palavras para vocês nessa noite. Primeiro, se você está sozinho numa célula, lute. Lute com a força de 10. Visite os que saíram. Não aceite isso. Não aceite que o diabo tenha pegado aquelas pessoas de volta e levado para o mundo. Não aceite que um espírito de religiosidade tenha entrado naquelas pessoas e tenha levado elas para outra igreja. Eles foram gerados por vocês. Jesus, quando ele faz a sua oração de despedida ao Pai, uma das últimas palavras em João 17, ele diz assim: nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu. Porque havia uma dedicação, um compromisso genuíno. Quando Satanás vem para cima de Pedro, Jesus fala: olha, eu orei por você, eu jejuei por você, eu clamei por você ao Pai, para que Satanás não cirandasse, não fizesse uma festa com você. E o Pai te segurou. Compromisso é dedicação. Digam aleluia. Então visite os que saíram, convide os vizinhos para a cadeira vazia. Aleluia. Não é a dança das cadeiras vazias, irmãos. É a estratégia da cadeira vazia. Um dia desse eu fiquei abismado com um dos nossos pastores, quando eu perguntei quantas pessoas já tiveram na estratégia da cadeira vazia nas suas células. Parece que ele tem 10 ou 12 células. E me respondeu: em 2 semanas tivemos 3. 3 pessoas em 12 células. Eu logo vi a necessidade de aprofundar nesse tema que nós estamos trabalhando nele. Não há um compromisso genuíno. As pessoas estão lá, mas não estão comprometidas com a visão e com a missão do reino de Deus. Segundo, a situação de perigo, de risco, de pressão, revelou o seu nível de compromisso. Isso é muito importante que eu vou falar agora. Revelou o seu nível de compromisso. Talvez você nem mesmo conhecia quem era você. Você lembra o que Pedro disse para Jesus? Quando Jesus disse que ia morrer? Ele diz: nós não vamos deixar isso acontecer. E Jesus: você vai me negar? Não vou te negar. E Jesus disse: vai. E Pedro foi intimidado. Negou. Isso revelou o nível de compromisso que ele havia assumido com o seu mestre. Mas é aqui que eu trago uma palavra para você nessa noite. Quando Pedro ressuscita, quando Jesus ressuscita, e Maria Madalena tem um encontro com ele no túmulo, ele diz assim: olha, diga a todos que vão para Jerusalém. Diga a todos.
vírgula, ou ponto e vírgula, não sei o que tem ali, mas ele faz uma observação. E diga a Pedro que vá também com eles. Eu quero que você entenda uma coisa para a gente encerrar aqui. Quando ele diz, e diga a Pedro que vá também com eles, ele estava falando de um homem que estava frustrado, decepcionado com ele mesmo. Diga aos outros que vão, Pedro não iria. Mas Jesus já sabia disso. Maria Madalena, quando você falar, diga aos outros que vão, e Pedro, ele vai sacudir a cabeça, e ele vai para dentro do quarto, vai trancar a porta e diz, eu não vou, porque eu não tenho como olhar para ele. E diga para ele, mas Pedro, para você ele falou, diga a Pedro que vai. Aos outros ele não citou o nome de nenhum deles, mas o seu ele citou. Ele quer você lá. Ele precisa de você lá. Quem está me entendendo, irmãos? Então a situação revelou um fraco nível de compromisso. Perdeu a disposição de enfrentar os desafios. Perdeu a disposição de enfrentar as perdas. Perdeu a disposição por causa da falta de fruto na sua célula. Mas olha para mim, mas você pode voltar. 2 Timóteo 4:11. 2 Timóteo 4:11. Mas você pode voltar. Mais tarde. Depois de algumas experiências. Depois de adquirir um nível de maturidade. Não sei quanto tempo depois, mas não foi de hoje para amanhã e nem de março para abril. Talvez alguns anos depois, Paulo escreve para Timóteo e ele diz assim, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil, a minha tradução diz assim, porque ele me é útil agora para o ministério. Nós na igreja temos um grande problema, pastores. Nós na igreja temos um grande problema, discipuladores. Nós na igreja temos um grande problema, líderes de célula. Nós achamos que uma vez que as pessoas falharam, elas não podem ser restauradas. O tempo passou. João Marcos refletiu, entre aspas, a merda que fez. Caiu em si. Criou, gerou e começou a praticar um compromisso genuíno. Ele deixou Paulo quando Paulo estava sendo perseguido, mas agora Paulo, quando escreve essa carta, está preso. E ele diz, todo mundo foi embora, só ficou Lucas. Manda Marcos para vir estar comigo agora. Ele vai ser muito útil para mim. Aleluia. Agora Marcos sai da sua zona de conforto, pastor Marcelo, e vem para o olho do furacão, onde Paulo está sofrendo, está preso, está para ser condenado. Ele diz, agora pode mandar o Marcos vir. Agora eu sei que ele não vai roer a corda comigo. Entre aspas, agora eu sei que ele não vai fazer. Agora eu sei que ele vai até o fim comigo. Pode mandar ele vir, agora ele está pronto. Diga aleluia. Eu quero que você fique de pé agora. Nós temos 10 minutos para resolver um problema aqui.
10 minutos para resolvermos um problema aqui. Tira-se essa mesa daqui, gente. Quando eu orava por essa reunião nessa noite, hoje pela manhã, para a reunião dessa noite, o Espírito Santo me deu esse comando. Nós vamos adorar, mas no meio dessa oração, ou no meio dessa adoração, vai haver um reavivamento. Um reavivamento aqui dentro dessa casa. Porque há muitos irmãos aqui que viveram a experiência de João Marcos. Quando vieram as situações, você mudou. Eu estou falando isso a nível de pastores, estou falando isso a nível de discipuladores, estou falando isso a nível de líderes de células, estou falando isso a nível de membros dessa casa que estão aqui com a gente nessa noite também. Mas hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui. Aleluia. Não nos trouxe aqui para acusá-los. Não os trouxe aqui para condená-los. Os trouxe aqui para reavivá-los. Os trouxe aqui para reavivá-los. A menos que você não queira mesmo. Mas eu nunca vi uma pessoa com um chamado e não ver esse chamado terminar bem a vida. Normalmente tudo que ele fez com o diabo faz com ele depois. É o troco. É a lei da semeadura e da colheita. Então, quando nós estivermos adorando, eu quero que pastores, discipuladores, nós estamos em reunião de liderança nessa noite. Eu quero que você, líder de célula, eu quero que você, parceiro de casa de paz, sabe que um dia você se comprometeu com a missão e com a visão do reino de Deus. Mas sei lá por quê. Uma situação se levantou e tirou você desse propósito. Ou então você está aí, sabe como que boiando. As coisas estão acontecendo ao seu redor, mas não há mais nenhuma interferência sua. Deus o trouxe aqui nessa noite para mudar isso. Nós vamos voltar a crescer essas células. Líderes de células que estão parados vão ser restaurados, vão ser levantados, vão voltar com uma força ainda maior de crescimento e de multiplicação. Pastores que estão aqui mocorongos, Satanás está sentado nos seus ombros. Não deixa você se mover, não deixa você se comprometer com a visão dessa casa como deve ser. Mas hoje esse capeta vai ser tirado dos seus ombros. Esse peso vai sair e esse líder vai levantar outra vez. Há uma prisão para ser quebrada aqui nessa noite. E cadeias vão ser quebradas aqui nesse ambiente. E essa liderança vai ser liberta hoje. E você vai subjugar esse espírito de intimidação que colocou você aí nessa cerca, nesse canto, parado, imobilizado. Mas é hoje, é agora. Deus o trouxe aqui e está dizendo: venha Marcos, volte João Marcos. Agora eu preciso de você. Você é útil a essa casa. Uou! Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Vamos, levante as suas mãos. Uou! Uou!